em termos de vida profissional, em meus 8 anos ou 10 anos ensinando mesmo, o volume de alunos que eu já tive, que vem falando, eu não tenho as habilidades para esse papel em Nova York. Mas meu chefe falou, se eu consigo mostrar que eu tenho inglês bom, que eu consigo trabalhar em inglês, eu vou conseguir o cargo. Eu tenho 2 outras pessoas concorrendo comigo, mas meu chefe já falou, se meu inglês está bom, então, quando eu ouço isso, eu sei, ok, we need to trabalhar. E realmente, eu já tive muito aluno, eu tenho um morando em Nova York agora, que foi exatamente isso. É impressionante como isso tem valor. E eu acho que profissionalmente tem valor, mas tem valor muito além do que a vida profissional, né? Porque inglês é o idioma global do mundo de negócios. Hoje estamos aqui no Dani Talks com uma convidada super especial, que é a Whitney, uma americana idealizadora do Savvy Cycle, que é uma empresa de inglês do futuro, talvez. E dentro dessa perspectiva, ela forma uma comunidade inovadora que conecta mulheres brasileiras que desejam melhorar seu inglês enquanto discutem temas relevantes e atuais. Com uma sólida experiência no mercado financeiro em Nova York e mais de 13 anos vivendo no Brasil, a Whitney combina sua paixão por comunicação, bem-estar, networking para criar conexões autênticas e inspiradoras. Ela é conhecida por sua energia contagiante, vocês vão ver aqui, criatividade, e ela transforma o aprendizado em uma experiência significativa e envolvente. Bom, e antes de começar o nosso Dani Talks, eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área de saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O podcast Dani Talks também conta com o apoio da Hyla do Brasil, um aliado na busca por saúde e bem-estar dentro da sua casa. Eu não fico mais sem o meu aspirador Hyla, que traz soluções que fazem muita diferença na minha casa. Um ambiente 100% livre de pó, com tecnologia de filtragem, que limpa e purifica o ar. Qualidade do sono melhorada, promovendo noites mais tranquilas e dias mais produtivos. Proteção contra os desafios do dia a dia, combatendo doenças respiratórias e alérgicas. Conheça mais sobre essa nova tecnologia através desse link e aproveite para ganhar uma higienização do seu colchão com o Dani Talks. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. É com muita alegria que eu inicio esse primeiro podcast do ano com uma grande amiga que eu admiro muito, que é a Whitney. A gente vai falar sobre o quanto a forma de aprender mudou e como foi essa virada de jogo da Whitney, que é uma americana que veio para o Brasil. E ela vai falar muito sobre adaptabilidade, empreendedorismo, networking e a importância da língua inglesa
e vai contar aqui o desafio que foi se preparar aqui para o Dani Talks. Vai ser uma conversa super gostosa. Seja bem-vinda, Whitney. Super obrigada, Dani. Primeiro, eu quero te agradecer. Você não sabe, isso vai ser um momento na minha vida especial, porque eu estou aqui fazendo um podcast que eu nunca fiz na vida e estou falando em português. Então, é um maior desafio até agora na vida. Então, vamos lá. Estou super animada. Que bom. Bom, você veio para o Brasil e construiu aqui uma vida como esposa, mãe, empreendedora, educadora. E eu queria que você contasse aqui para nós o que te motivou a criar um método para ensinar inglês no Brasil, especialmente para adultos. Sim. Então, eu acho importante que eu te fale um pouco sobre como eu cheguei aqui no Brasil e como foi nos anos chegando até agora. Então, eu conheci meu marido num bar, num meatpacking, em Nova York, e eu percebi que ele tinha um sotaque, e ele falou, eu sou do Brasil. E eu falei, que bom, porque eu estudei espanhol no... E ele olhou para mim, tipo, oh my God, essa americana nem sabe que no Brasil nós falamos português. Então, isso é para mostrar que em 2011 eu nunca ouvi português na minha vida então era um novo desafio mesmo. E nós namoramos uns 6 meses e ele me convidou para mudar para o Brasil. Eu não conhecia Brasil ou América do Sul ainda. Então, eu lembro chegando aqui em 2011 na João Cachoeira, em Itaim, chocada mesmo. Eu acho que foi uau, é outro mundo que eu não... É óbvio, eu tinha muito amigo brasileiro, amigos do Fred em Nova York, que me preparava, que me falava muito sobre aqui. Mas a experiência real era um choque mesmo. E o que aconteceu? Eu estava sem visto e eu também estava sem a idioma. Então, normalmente, eu procuraria um trabalho no mercado financeiro, mas não podia na época. So, I said, ok, eu vou ser professora de inglês. Vai ser ótimo. Eu fiz letras, eu vou conhecer essa terra. E eu achei Mindset, que é o primeiro lugar que eu trabalhei com o Rafael, que é um mega amigo meu e até hoje está trabalhando com inteligência artificial, com inglês. Mas na época, eu was like, Whitney, você está indo para Itaú, depois Barclays, depois Raizen, depois... Eu estava indo a pé, também dirigindo em 2011, 2012, para qualquer empresa que você me mandava. O que eu aprendi nesse tempo foi sensacional. Eu acho que eu não era professora. Eu era o aluno, porque cada aluna me ensinou sobre político, sobre economia, sobre como família no Brasil faz parte, e uma grande parte que eu não estava preparada ou acostumada. Americano, eu acho muito diferente nesse sentido. Me ajudava com esse entendimento de ter essa coisa de machismo no Brasil, essa relação entre homem e mulher que é muito diferente. Tinha tantas informações que foi a melhor educação que eu recebi. Eu voltei para o mercado financeiro, trabalhou alguns anos como Investor Relations no hedge fund, mas eu não amava o mesmo jeito que eu amava esse trabalho como professora de inglês. Mas, óbvio, eu tinha essa sensação que o professor de inglês não é uma profissão mesmo. Não é uma coisa respeitada. Não tem muito dinheiro nessa profissão. Eu vou ficar no mercado financeiro. Mas chegou a hora, não vou. Eu vou focar nessa carreira de inglês. Nesse momento, pandemia, eu cheguei a ter muito aluno online do mercado financeiro, de outras áreas, de energia, muitas coisas bacanas. E minha filha começou numa escola internacional, St. Paul's, aqui em São Paulo. E eu conheci as mães, e uns 3, 4 mães. Isso was 1 ano e meio, 2 anos atrás, que as mães chegaram e falou, não, it's actually já 3 anos. Whitney,
não fala para ninguém, mas minha inglês está péssima. Você consegue me dar aula de conversa online? Não precisa falar para ninguém que nós vamos fazer, mas vai ser fun. I said, sim, posso. E veio outra. I said, wait a second. Elas são amigas. Vamos montar uma turma de vocês. E Karina já falou, quer dizer, eu perguntei para ela, que nós podemos ir no apartamento dela todo terça, 11h30. E vamos bate-papo sobre assuntos que eu mando antes. E eu vou ficar corrigindo. Nananana. E as pessoas, I don't know, o inglês dela é maior do que meu. I said, vai ser ótimo, eu prometo. Nós começamos, essa turma acabou sendo nós temos uma amizade enorme, até chegou na hora que nós estamos compartilhando histórias super pessoais sobre relacionamento, sobre nossos filhos, sobre nossa carreira, sobre muita coisa. E vira uma troca sensacional. E você aprende inglês no mesmo tempo, sabe? Então, eu sabia que tinha uma coisa aí. I knew, but eu não sabia como estruturar a coisa de uma maneira profissional. E eu contratei uma amiga minha, que é a Roberta, que tem uma empresa chamada Faça Acontecer. E isso que ela fez comigo. She said, Whitney, ideia maravilhosa, mas não vai funcionar do jeito que você está funcionando. Nós fizemos pesquisas no mercado, nós fizemos pesquisas com as outras escolas, nós fizemos, quais são os custos? Você vai receber 60 mulheres toda semana, como isso vai funcionar? Quanto você vai cobrar? E eu fiz tudo isso com ela, e depois de um ano, começamos em fevereiro, o ano passado, formalmente, com meu espaço e tudo. Mas hoje em dia tem muita coisa que nós precisamos corrigir. Mas o que eu percebi, para aprender um idioma, talvez para aprender qualquer coisa, precisa ter vontade, precisa ter foco e precisa ter parte social. It's like, inglês, ok, mas precisa ter tudo isso para conseguir criar vontade, porque senão a coisa não vai para frente. E eu acho que nós vamos falar sobre isso em outras perguntas. Mas isso é como o Service Circle aconteceu. Muito legal. Super. E acho que esse seu lado... você tem uma facilidade muito grande de engajar. Então, acho que você falou muito bem, né? O quanto você se prepara para engajar essas alunas, trazendo temas do cotidiano. Dentro dessa perspectiva, você traz também o dia a dia, que são questões e desafios parecidos, só que cada uma lida de uma forma, e isso engrandece muito. Sim. E assim, para nós, né, acho que a maioria aqui que está ouvindo você, a nossa língua nativa não é o inglês. E na minha faixa etária, a gente viveu quase, 20 anos em uma escola de inglês. Da cultura inglesa. Sim. E a gente tem certeza, cultura inglesa. E a gente tem certeza que a gente não fala com a fluência que os nossos filhos hoje já conseguem falar pelas trocas que eles fazem, né, na internet, assim por diante. E indo além, a gente, assim, em média, a gente tem 5% dos brasileiros somente que falam inglês. Sim. E apenas 1% são brasileiros fluentes, né? Além disso, eu estava avaliando que os brasileiros que falam inglês, eles podem ganhar até 60% mais no mercado de trabalho. E eu queria entender se você acredita que esses dados refletem o impacto que o domínio do inglês tem na vida pessoal e profissional das pessoas. Sim. Espero que nós podemos depois falar sobre por que esses dados são o que são, mas isso é outra conversa. Mas em termos de vida profissional, em meus 8 anos ou 10 anos ensinando mesmo, o volume de alunos que eu já tive, que vem falando, eu não tenho as habilidades
para esse papel em Nova York. Mas meu chefe falou, se eu consigo mostrar que eu tenho inglês bom, que eu consigo trabalhar em inglês, eu vou conseguir o cargo. Eu tenho 2 outras pessoas concorrendo comigo, mas meu chefe já falou, se meu inglês está bom, então, quando eu ouço isso, I say, ok, we need to trabalhar. E realmente, eu já tive muito aluno, eu tenho um morando em Nova York agora, que foi exatamente isso. É impressionante como isso tem valor. E eu acho que profissionalmente tem valor, mas tem valor muito além do que a vida profissional, né? Porque inglês é o idioma global do mundo de negócios, né? Ainda. E também tecnologia, saúde, todas essas áreas, inglês é o idioma, né? E eu vou te dar um exemplo, porque eu acho super bacana esse exemplo. Aqui no Savvy Circle, nós tínhamos um mês falando de mulher, assuntos de mulher mesmo. E 2 semanas nós ficamos falando de perimenopausa e menopausa. E eu sempre falo, eu não sou expert, eu vou entregar um material bem completo para nós discutir. Tem uma médica, Dr. Lisa Mosconi, ela tem uma história fantástica, ela é da Itália, mas ela está professor em Cornell em Nova York, mas a história dela, she's a neuroscientist, e também tem esse background em radiologia, etc. Mas ela escreveu um livro chamado The Menopause Brain. Óbvio, você pode ir na livraria da Vila, procura e vai ter Mente de Menopausa, o livro traduzido. Qual é a chance que a mulher vai entrar na livraria da Vila e pegar esse livro que ela nunca ouviu falar e ler? I think que a porcentagem é pouco. Então, nós começamos a ouvir o podcast dela, que não tem em português. Nós começamos a assistir um monte de entrevistas no YouTube, não tem em português. Nós limos artigos, nós limos os estudos dela, nós limos coisas dos colegas dela. Então, o que nós percebemos? E a maioria dos membros do Savvy Circle tem uns 40 anos. Então, todo mundo está pensando nesse assunto de perimenopausa. O que nós entendemos depois sobre todos esses sintomas que nós sentimos são ligados com cognitive decline, declínio cognitivo. So, cada hot flash não é só, que chato. Não, que chato, eu estou perdendo minha memória. E ela está estudando a mente de mulher, especialmente com Alzheimer, de uma maneira que nunca foi feita. Esse estudo sempre foi feito nos homens. Então, isso para mim é incrível. E você sabe que dos 50 mulheres no Savvy Circle, incluindo eu, ninguém sabia que os sintomas tinham um efeito no mente, no cérebro. Ok, essa é uma informação muito importante, muito mais além se você é médico, vai ajudar a sua profissão, mas pessoalmente isso afeta todas as mulheres. So, primeiro, that's um exemplo como o inglês vai te levar para um lugar de conhecimento que você não vai ter. Talvez uma pessoa vai buscar esse livro na livraria da Vila, mas a maioria não. So, that's um exemplo de milhões. Mas eu acho que inglês é uma coisa que melhora a nossa carreira, com certeza, mas você vira uma pessoa mais interessante. E isso também vai ajudar na sua vida profissional, né? Isso também numa mesa de jantar, de networking, de business. Tem muita mulher aqui que falam que nos jantares que normalmente não participaram do marido, agora está lá, assim, você sabe do que isso? Você está sabendo disso? E o resto, não, o que é isso? É uma nova ferramenta, você não está sabendo? It's an edge, né? So, eu acho que é isso mesmo, que é importante, com certeza. Sim. E é interessante, você traz esse tema, a gente também tem um público aqui no Dani Talks grande de mulheres,
Hoje, o público masculino, até o ano passado, a gente tinha um público, até começo de 2024, um público feminino, na maioria, e agora a gente tem um crescimento bem, bem importante no público masculino, que superou já o feminino. Mas, no episódio 40 do Dani Talks, eu conversei com um médico chamado Igor Padovese. E ele é um médico brasileiro, especialista em menopausa. E até hoje é um dos mais ouvidos. Por quê? É realmente essa questão, né? Como que a gente lida antes de chegar na menopausa com todos esses desafios, né? De muitas vezes depressão, esses calores, e a língua inglesa, acho que você falou muito bem, ela também pode retardar, de alguma maneira, o surgimento de algumas doenças neurológicas em função dessa questão cognitiva. Acho que falam muito do Alzheimer, o quanto é importante para prevenir a saúde mental e assim por diante. Sim. Muito bom. E, Whitney, a inteligência artificial está cada vez mais presente na educação. Acho que você trouxe até o exemplo do seu colega. Você acha que aprender inglês hoje está mais fácil em função da inteligência artificial? Porque a questão às vezes a pessoa tem uma visão míope de que ela pode usar um aplicativo de tradução simultânea e não precisa, então, aprender o inglês. Ou ela precisa fazer um texto em inglês e ela não se dedica sozinha a fazer, porque a inteligência artificial pode fazer por ela. Como você enxerga essa questão? Boa pergunta, Dani. Gosh, eu tenho muito para falar nesse assunto. Primeiro, eu acho que essa troca aqui é a primeira. Eu não conseguiria ficar aqui tendo esse bate-papo gostoso, uma troca real, sendo português, certo? Mesmo que eu tenha o ChatGPT, eu tenho todas as ferramentas no mundo de me ajudar com o meu português, a conexão humana é idioma. Para frente, e eu vou falar depois sobre o Mo Gadwat, Ray Kurzweil, não sei se você conhece Ray Kurzweil, ele é muito bacana, de previsão no área de saúde e tecnologia. É sensacional mesmo. As previsões dele, I think, ele é 85% certo. De acerto. Uhum. E uma coisa que ele fala é que em 2045, o humano vai ser igual a uma mosca e a máquina vai ser igual a Einstein. Como metáfora, how do I say metáfora? Essa metáfora que onde nós estamos indo, that's the realidade. Você pode fechar os olhos e não acredita, mas nós estamos indo para lá. Mas o que vai ficar único para o humano é conexão, a comunicação, essa inteligência emocional e social. E como nós fazemos isso? Com o idioma. If I'm running a máquina, e a coisa fala para você, a coisa é esquisito. Então, eu acho que primeiro eu falaria isso, que sim, máquinas vai ficar bem importantes e bem inteligentes, não tem dúvida. Mas essa coisa de comunicar e trocar ideias humano, isso vai ser como nós vamos sobreviver até. Isso é a primeira coisa. Em termos de aprender mais fácil, essas ferramentas deixam aprender um idioma facilíssima. It's incrível. Eu nem estou acreditando que tem hoje em dia. Todo dia eu descubro uma coisa nova e eu fico assustada, tipo, uau. Mas os obstáculos que sempre existia vai continuar existindo, que é vontade, foco, que é a pior coisa no momento, mais para nossos filhos do que nós, mas ainda com nós, e leitura. E eu acho, minha teoria, essa pergunta sobre 1% é fluente, eu acho que o fato, que é um fato,
o brasileiro, em geral, leitura não está no primeiro lugar, especialmente em inglês. E é muito difícil aprender um idioma como adulta se você não ler. E eu sei disso porque a maioria do Savvy Circle não lia. E eu dava um artigo de 6 páginas e ela chegava... Ai, eu não conseguia, eu tentei, mas depois da primeira página, desisti. Ok, well, a única maneira que você vai reconhecer a estrutura, os padrões, os lexical chunks que repetem, precisa ler. Com certeza. So foco, leitura e vontade. Sim. AI não resolve, I'm going to say AI, because intelligent art is AI. AI não consegue resolver isso. Eu vou te dar um exemplo maravilhoso. Eu tenho um aluno que é um querido, ele é um jogador de futebol, super bacana. Eu estou com ele uns 2 anos, dando aula. E você não consegue imaginar o número de ferramentas, a criatividade que eu coloquei dentro do plano. O que eu ensinei para ele em termos de como estudar. Mas o fato é, ele é 17 anos. Ele ainda não foi para fora. Ele não tem esse conhecimento como o inglês vai mudar a vida dele. Vontade zero. Leitura, eu vou ser honesto, eu acho que está numa 0. Em inglês ou português. E foco, ele tem uma vida louca, de muita coisa acontecendo na vida dele. Então, nada disso é culpa dele, é a realidade. Então, mesmo tendo tudo no mundo, dinheiro sem fim, sem essas coisas, você não consegue. Então, eu vou falar que Artificial Intelligence will make it mais fácil. It will be easier. Mas eu acho que nós precisamos preocupar. E isso não é só para inglês. Eu acho que isso é para aprendizagem em geral. So, I think that's importante. E é interessante que você fala, porque eu coloquei já há algum tempo na minha agenda que eu preciso pelo menos ouvir um podcast semanal em inglês, que eu tenho 2 que eu gosto muito, que um é do Tim Ferriss. Tim Ferriss! Sim! The best! Sim. E são podcasts muito longos, né, Whitney? De quase 2 horas. Eu acho que isso é puxado em inglês. Puxado. Eu acho. Puxado. Mas, assim, às vezes eu vejo em 2 vezes. Sim. E tem me ajudado muito. E o que eu gosto bastante é que depois que eu ouvi, eu vou para a transcript dele. Então, eu tiro as dúvidas, né? Se eu realmente entendi qual a dificuldade. Mas o que eu percebo? Que o meu listening e o reading são excelentes. Mas aonde me pega? Na fala. E aí, eu estou muito feliz que você vai ter o grupo de saúde, né, nesse ano. Sim. E eu tenho certeza que isso, com certeza, vai me ajudar muito nessa questão, né, da fluência, porque é a maior dificuldade. Como a gente não mora fora, né, só usa o inglês para uma viagem ou outra. Sim. E eu acho que eu sou um ótimo exemplo, porque eu estou aqui 13 anos, mas os primeiros 3 anos, morando aqui, eu não falava. De vergonha, de dificuldade de construir frase. Demorou muito, igual um toddler. You're just like ouvindo, and then um dia it kind of sai. Mas se você... é a mesma coisa, mas o problema é, morando no Brasil, qual é o volume que você está ouvindo e lendo? E eu vou te falar, eu tenho uns 2, 3 alunos até agora que são fora da curva, influência. Tem um vocabulário melhor do que eu. E eles, it's just uma coincidência, mas leitura faz parte da vida até eles andam na rua segurando o livro. É uma coisa, e eu pergunto para cada um, como você está assim? Um fala, todos os presentes quando eu era criança era livro. Se eu fiz uma coisa certinho, eu ganhei um livro. Tem outra aluno, sabe Sarah Jessica Parker? Ela fala de 8 irmãos que todos são viciados em ler.
E ela falou que a mãe era professora e você não podia sair de casa sem livro na mão. Mesmo Uau! se você não quis ler, ir para um playdate, ir para um sport, livro na mão. E se você veja, ela sempre está com o livro na mão. Quando tem o paparazzi em Verdade. Nova York, Aham. she's with a livro. Isso faz diferença, especialmente Uhum. quando você está aprendendo um idioma. E Whitney, você na sua casa com o seu marido, por mais que ele seja brasileiro e com seus filhos, você fala sempre inglês. Sim, porque nós temos um concordo que quando nós estamos no Brasil, o mundo está em português. Em casa, inglês. Uhum. E eles falam que não é tão bom eu falar português com eles porque eu faço erros, So, eu tento ficar em inglês com eles. Mas, a casa é inglês e fora é português. Uhum. É. E você consegue fazê-los saírem com um livro? Ganha um livro? Wait, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa muito bacana. Estava num jantar com todas as minhas amigas americanas, a maioria tem filho no graded, e elas começaram a contar que, espera, I was like, what? Que pagam as crianças, ou pagavam as crianças para ler. Na hora, eu disse, que erro! Não, mas espera, que erro! Você está pagando o seu filho ler? Você está ensinando que ele precisa receber dinheiro para ler? Que coisa feia! Não, 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 não. Hoje em dia, essas crianças têm 13, 12, estão viciados em ler. E os mães explicaram para mim, Whitney, ler não é uma coisa gostosa quando você começa. É uma coisa, começa a página, quer parar. Hoje em dia, sem foco, é muito difícil. Mas se você paga seu filho jovem para ler, e ele entra num hábito de ler, e começa a gostar de ler, que vai acontecer, sim, a criança fica viciada, nem precisa pagar mais. E é de verdade. E os outros mais falaram, seu filho sempre está lendo. E ela não está recebendo dinheiro mais. So, eu acho que essa coisa de ler, para nós, it connects with the assunto de distractions e foco. It connects with, para frente, quando as máquinas são bem espertos e nós precisamos nosso critical thinking. Eu acho que reading para aprender um idioma, ele faz parte de muita coisa. Eu acho que hoje em dia a leitura está para trás. E é interessante, você sabe que o Luca, esse ano, ele foi o ano de prestar vestibular, né? Oh, uau, já. Sim, e o que é muito interessante, uma das faculdades que ele prestou, a segunda fase é uma fase de debate. E que não adianta você ter um português bom, você tem que ter um pensamento crítico, você tem que ter um repertório que te ajude. E, inclusive, hoje, que a gente passa, nós adultos, sei lá, 80% do nosso tempo negociando, se você não tiver um repertório, se você não tiver esse pensamento crítico, você perde. Exato. E eu vou adicionar mais uma coisa. A coisa que eu sempre ouvi é, eu entendo tudo, mas não falo. Eu já vi essa frase mais de 1 milhão de vezes. É uma frase que é a primeira coisa que sai da boca da pessoa. Sempre. E o que eu descubro bem rápido, você não está entendendo quase nada. Você acha que você está entendendo, mas você nem sabe os phrasal verbs. Sabe o que é phrasal verb? Phrasal verb é o verbo mais a preposição. E eu consigo criar 100 verbos com um verbo só, mudando as preposições. Se você não está sabendo o que é um phrasal verb, você não está entendendo nada que você está ouvindo. Isso é o fato. E eu vejo muito rápido que a pessoa acha que entende, mas não. Se você não está entendendo direito, para refabricar, é quase impossível. Mas eu esqueci de falar que o Savvy Circle, o que é difícil hoje em dia, a aprendizagem está ainda acontecendo na sala. O que seria o melhor? A aprendizagem acontece em casa. E vem aqui só para falar. But muita gente fala, Whitney, você não sabe, mas a cultura brasileira é, você chega no lecture, na palestra,
O professor fala o material, te dá as coisas e começa a falar. E você ouve e vai para casa e estudar. Aqui é o oposto. Você recebe os materiais, vira um expert e você vem aqui preparada de participar. So, nós estamos num processo de entender isso. Ainda não chegou nesse nível, but that's the goal. Isso é o objetivo para mim. E quanto tempo, pela sua experiência, essa virada de chave acontece? Que as pessoas começam a ter essa disciplina de fazer a leitura antes, porque você falou muito, né, do foco, da vontade. Eu vou ser honesta, é muito poucas pessoas. Mas é melhor vir no Savvy Circle e ouvir os outros falando. E, eu tenho mulheres que chegam no dia e dizem, qual é o assunto de hoje? And I'm like, oh, não tem problema. E não tem mesmo. A pessoa vai fazer o que quer e não é, e não atrapalha a aula. Então, tá ótimo. Mas, realmente, se você quer evoluir e melhorar, tem um trabalho aí. Então, eu acho que essa parte de fala é falta dos outros partes que vêm até agora. Oh, you're estudando na cultura inglesa a vida inteira. Ah, ok. E como isso? Me fala um pouco sobre esse estudos. Método. 20... Yeah. Well, eu fui numa sala 1 hora por semana e fiz uns exercícios de gramática. Minha vida inteira. Ah, é? Did you ever try and aplicar essas coisas? Você tentou ler para ver onde você vai ver essa gramática? It's not estudar. Estudar é outra coisa. Então, eu acho que nós precisamos ser bem claro o que é estudar e o fala vem. Mas, com certeza, precisa um lugar de praticar, né? E eu acredito que até o seu desafio de aprender a língua portuguesa e o quanto você tem se dedicado até hoje, né? Eu vejo pelo podcast. Olha, Whitney, eu estava pensando em falar sobre tais coisas. Você, olha, eu preciso me preparar para eu conseguir falar bem português. E realmente seu português tem cada vez mais está melhor. Está melhorando. Mas esse exercício, o que eu falaria para todos os meus alunos? Finge que em uma semana alguém vai entrevistar você em inglês sobre sua vida até agora. O que você faria? Fazer essa preparação todo, mesmo que não existe um podcast, porque esse exercício, você falou, Whitney, we're going to talk about inteligência artificial, we're going to talk about this, we're going to talk about this. O que eu aprendi preparando foi incrível. Então, preciso fazer isso. É incrível. Eu estava vendo hoje o prêmio da atriz. Da Golden Globes, eu coloquei no meu stories. Sim, eu também coloquei. E ela, a diferença que foi, ela falando inglês fluente. Perfeito. Não, foi lindo. Foi lindo. É bom, porque aí a gente não vai desanimar, porque realmente é um ganho em todos os sentidos. Agora, você tem uma história maravilhosa em termos de adaptabilidade e resiliência. Né? Acho que você falou no início muito bem essa questão cultural do Brasil. Eu não sei se vale a pena você falar um pouco dessa questão da adaptabilidade no sentido de quais foram assim os impactos maiores que você viu em relação à cultura americana. O que você sente falta no Brasil? Quanto tempo nós temos? Uns 3, 4 horas? Eu passei a tarde toda na praia. Não, é muito engraçado, porque eu passei a tarde toda na praia recentemente com um monte de mulher que eu não conhecia, mas conhece do prédio do meu sogro, e ficou esse bate-papo. E o que eu lembrava falando da coisa, eu acho primeiro uma coisa que você falou de resiliência ou essa coisa de adaptabilidade, eu olho, o que vem na minha mente na hora é minha infância. Eu acho que minha infância foi muito duro, numa forma. E não foi duro em termos de abuso, nada disso. Mas minha mãe era empreendedora, né? Estava separado e ela tinha muito orgulho. Então,
mesmo que meu pai quis ajudar, ela quis provar, não, eu consigo, assim. E quem pagou para isso? Os filhos. Tipo, precisam ajuda no pet shop, precisa ajuda na fazenda de avestruz, precisa ajuda mudando cada 6 meses, porque ela reformava casas e pulava cidades e estados. Eu morei em uns, like, I think, 9, 10 estados. Eu acho que eu fui em uns 13, 15 escolas, nem lembro mais. And it was just like, Whitney, we're moving. What do you mean? Eu acabei de finalmente fazer amizade essa escola. E eu tô gostando. Sorry, we're going. Tem uma oportunidade muito maior em Boston e nós estamos indo. Ok, tá. Assim. E de vez em quando ela esqueceu de me buscar na escola. Tem 9, 10 da noite. Não maldade, mas ela estava tão envolvida no... E aqui no Brasil nós temos tanta ajuda, né? Mas eu olho para ela, a vida dela, I'm like, wait a second. Como você tive 2 filhos nos melhores escolas que existem nos Estados Unidos, fazendo todas as atividades, fazendo aulas de instrumento, não. E também você era empreendedora total na luta. Como você... E até hoje eu tenho muito arrependimento, porque eu não entendia como era difícil. Hoje em dia, com essa infraestrutura que eu tenho como brasileira, e ainda é difícil, eu olho para essa... E tinha momentos que eu fiquei muito brava. Eu estava sofrendo mesmo, mas o que se criou em mim, uma resiliência, uma habilidade de adaptar. Eu realmente, se alguém pergunta, Whitney, qual é a sua maior like, característica? O que você faz o melhor? Me joga em qualquer sala, qualquer mesa. Eu vou achar um jeito para conectar com você. Porque eu sobrevivi fazendo isso. Mas eu conto essa história porque eu tenho um livro nos Estados Unidos que saiu do Michael Easter, que é The Comfort Crisis. É fantástico. Falando sobre como nós estamos no conforto até errado. Pense nos nossos filhos. Você acha que Sabrina tem noção do que é difícil? Eu olho para ela, quando ela me dá uma atitude, ela tem 7 anos, mas já está dando. And I'm just like, you don't know what difficult is. You know, let me tell you. Eu vou te falar, isso culturalmente, para mim, foi bem difícil aqui no Brasil. Eu acho que nessa bolha que nós estamos, em geral, o volume de criança que não tem experiência de trabalhar, que está decidindo que quer estudar lei e ser advogada, me choque. Tipo, por que você quer ser advogado? Não sei, parece uma... That's why nós temos tantos advogados que não são advogados mais. Então, eu acho essa cultura de as crianças não trabalham aqui é uma coisa que tá difícil para mim. Eu vou usar Estados Unidos para jogar meus filhos numa vida mais difícil de vez em quando, porque realmente eu vejo essa diferença enorme. Eu acho que essa coisa de família, nós falamos sobre isso muito no Savvy Circle, porque realmente é 2 sistemas. E um é muito eficiente e criar uma economia muito boa e segura, que é, todo mundo vai pensar em ele mesmo, ela mesma. Onde tem a melhor carreira, onde eu vou ganhar mais dinheiro, minha família, vou criar uma nova, com meu marido e meus filhos no futuro. Família, obrigada, tchau. Olha, eu mudei para Brasil em 1 segundo, sem pensar. Nem pensei em ninguém, sou eu. Vai ser bom para Whitney? Vai. Então, eu não estava, oi, meu pai, minha mãe, meu irmão. Nem pensei. Isso é a cabeça, e nós somos criados por isso. Eu vou pagar para a sua educação, mas 16 anos, tchau. 17, tchau. E melhor entrar na melhor faculdade. Pode voltar para Natal. Assim, né? E como é Brasil? Brasil é o oposto. Família é tudo. E eu vou te falar, eu cheguei aqui, foi uns 2, 3 anos que eu estava bem
infeliz. E, para minha sorte, meu marido tem a melhor família que tem. I won the lottery. Mas eu não entendia a coisa quando eu cheguei aqui. Eu achei muito chato que eu perdi essa vida de amigas, de viajar sozinho, de essa coisa de casal, porque de nada foi de casal. I call it the blob. Sabe o blob de slime que roda? Isso é hoje em dia. And it's like Fred, o irmão, o marido da irmã, os pais, os primos, nós vamos todos esquiar juntos agora. Agora, hoje em dia, eu graças a Deus, cheguei aqui no Brasil. Mas no começo, eu estava miserável, porque eu perdi essa coisa de casal. E eu estava precisando abrir mão para todas as outras pessoas. Mas eu vou te falar. Eu vejo que o brasileiro olha para fora como, como é a melhor coisa, Brasil, um lixo. Assim, that's sempre a conversa, né? Não, não. Espera. Você sabe que meu pai vejo os filhos uma vez por ano e alguns só vejo ele porque eu estou vindo de Brasil e ele mora no melhor lugar, na melhor casa, mas está totalmente sozinho e triste. E começa a tomar vinho às 10 horas de manhã, porque não tem nada. Isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem muito loneliness. Já ouviu? Com certeza você lê artigos sobre o epidemic de loneliness. Porque todo mundo está solitário, morando em qualquer lugar por causa do dinheiro, para comprar coisas no Target, né? Mas aqui no Brasil, talvez tenha insegurança, corrupção, que é péssima, poverty, que é muito ruim, mas independente quanto dinheiro você tem sua família. E isso que traz alegria. Isso é o que dá vida. E eu acho que o brasileiro precisa enxergar isso. Eu acho que ele não entende que é tão diferente. Então, até hoje, E aí não valoriza. Não. Porque eles assistem esses filmes sobre Natal, com todo mundo fazendo cookies, nevando, tomando chocolate quente juntos, cantando. Não existe, existe, claramente, mas a maioria no Natal, uma vez por ano. Então, eu acho que até meus filhos, eu não quero que eles estudem fora. Oh my God! Um vai conhecer alguém na Alemanha e um vai conhecer alguém na Califórnia. Minha família vai Eu tenho muito medo disso. Antes, I was like, eles vão embora na hora que vai ser 17. Hoje, não. Eu acho que eu estou muito mais feliz. Eu acho que isso, você perguntou de cultura, eu acho que essa é a maior coisa. E eu acho eu sei que nós não temos o dia inteiro, eu vou falar bem rapidinho, mas essa coisa de inigualdade, para mim, é muito difícil. E eu faço muitos erros. E isso, a maioria das brigas que eu tenho com meu marido é porque eu errei no tratamento ou na interação com uma pessoa que trabalha em casa ou uma coisa que eu fiz na rua. Porque eu tenho uma sensação... Eu não cresci nesse mundo aqui, que todo mundo kind of sabe como funciona. E se você sai dessas regras, a coisa pode começar a desandar. E eu já vi isso. Eu já vi que eu sendo muito fácil, dar muito, a pessoa pode tirar a vantagem de mim. É um assunto muito difícil para mim falar em português, porque eu não quero insultar, falar mal de ninguém. Mas é uma coisa que eu vejo no Brasil, eu falto esse conhecimento de como funciona. Uma malícia, uma hierarquia. Sim. E eu acho que eu sofro com esse... Quando eu estou sabendo que eu estou indo nesses médicos maravilhosos e recebendo WhatsApps dos meus médicos 1 de manhã, e eu sei que essa pessoa, o marido, está numa fila de uma cirurgia para prostate cancer para um ano já. It's like, como eu viver essa vida maravilhosa que eu tenho e não sentir mal? Sim. Eu acho muito difícil. So I think, em termos de cultura,
essas são as duas coisas maiores que destacou. Muito bom ouvir. E outra coisa, acho que para quem não teve ainda a oportunidade de viver fora, conhecer essas questões, eu acho que Sim. não apenas faz a gente refletir sobre o que nós temos aqui e o que a gente também pode transformar aqui no Brasil. Então, sair de almoçar. Eu lembro meu chefe, onde está a Whitney? Ela foi no médico, mas que horas ela vai voltar? Exatamente, porque era uma cobrança, você não sai da sua cadeira. Mesmo os chefes nunca saíram. Aqui, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos. Né? Eu vou sair mais cedo porque eu tenho médico, eu não vou porque eu tenho médico. Mas tem uma consequência também, que é a eficiência. E nós temos muita ajuda em casa. Então, nos Estados Unidos, todo mundo não tem babá e precisa chegar em casa 4 ou 5 horas. Então, não vai ter tempo para café. Vamos lá. Sim, né? Tem que fazer acontecer naquele horário, né? Exato. É isso. Muito bom. Isso. Bom, é aquilo que você falou. A gente ficaria aqui muitas horas. Chegamos ao fim. E antes de terminar, Whitney, eu faço sempre uma pergunta final, que se você fosse capa de uma importante revista, Uau! Qual seria a sua frase de impacto, a sua manchete? Difficult. Você já assistiu esse documentário que saiu agora de Buy Now, de consumerismo? Sim, excelente. Conta um pouco, para quem não viu ainda. Se você não viu, você precisa assistir hoje à noite, porque realmente mudou alguns pensamentos meus e vai... por exemplo, o que eu visualizar numa capa, I'm going to say in English because I haven't thought about the Portuguese, but like, I call it the savvy way. What is savvy? Se você é savvy, você está informada, você está sabendo das coisas, porque você realmente investiga e lê. So the savvy way is like lifestyle que é savvy, baseado em tudo que nós sabemos no mundo, né? So I have this idea no futuro de ter like the savvy way. So promoting the savvy way. Promovendo the savvy way, lifestyle savvy. And then read a lot, ler muito, busca or seek information or knowledge, so buscar conhecimento, live with less, viver com menos, and then prioritize experience, priorizar experiências. And I think live with less, that coincides with like caridade, pensando no outro, né? Porque o que esse documentário mostra é que essa tendência para consumerismo, que eu sou culpada também, todos nós, está tendo um efeito no planeta que nós nem sabemos que está acontecendo. Sim, ainda. Oh my gosh, e esse documentário, o que mostrou de lixo nesse planeta? Nos lugares de terceiro mundo, na Gana, na Bósnia, de roupas de Zara sem fim, montanhas na Atacama. Eu realmente preciso mais uma blusa da Zara? Acho que não, mas eu vou lá e continuo. Então, eu acho que I really hope that eu consigo usar inglês para as pessoas aprofundar e talvez ter essa visão maior das coisas. E eu estou incluído, eu não estou falando que eu tenho essa visão, eu estou tentando ter uma visão maior. Então, coisa dessa. Excelente, muito bom. Vamos fazer a sua capa em inglês. Que bom! Whitney, muito obrigada. Foi muito bom. Uma conversa alegre, deliciosa, de muito aprendizado. E conta aqui para nós, se as pessoas quiserem te encontrar, conhecer mais sobre essa sua escola, como que elas devem fazer? Então, eu acho o melhor caminho hoje em dia é Instagram. Eu também tenho um website que é www.savvycircle.com.br. Mas I think Savvy Circle Instagram mostra tudo. Eu tenho tanta
fotos dos grupos, eu explico como funciona e lá eu recebo as mensagens. Eu acho uma maneira mais fácil para ver como o Savvy Circle é. Savvy Circle. Savvy Circle. Underline, how do you say? Savvy Circle underline BR. Sim. Ok, certo. Muito obrigada. Amei. E você que chegou até o final desse episódio, faça aqui os seus comentários, compartilhe com seus colegas e amigos, porque é com seu apoio que a gente continua trazendo convidados tão especiais e promovendo essas conversas tão agradáveis e insights para o nosso dia a dia.